A paz do Senhor, meu irmão. Mas eu quero ler com os irmãos aos Hebreus, o chamado escritor, um dos escritores desconhecidos da Bíblia, escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1 e o 2 que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos ficar apenas com o versículo 1. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, observe que ele fala, vamos reler o versículo, porque ele por si, ele fala, portanto nós também, isso é, outras pessoas também passam por isso, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Observe que o escritor faz questão de lembrar que nós estamos rodeados. Observe que ele não diz uma grande nuvem de testemunha. Esse termo foi usado por João para descrever o tamanho do amor de Deus, a palavra tão. Deus amou o mundo de tal maneira, quando ele não encontrou um adjetivo, né, apropriado para definir o amor de Cristo, ele usou a palavra tão grande. E os escritores hebreus, eles nos chamam a atenção dizendo, portanto nós também, isso é, não estamos só nessa batalha, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Aí ele faz, deixemos o pecado que é tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com paciência parece até uma incógnita. Como correr com paciência? Como aplicar ao nosso dia a dia esse conhecimento, essa explanação bíblica, essa mensagem bíblica, como correr com paciência a carreira que nos está proposta. Nós estamos vivendo essa questão da Olimpíada recente, esse negócio do Japão, Olimpíada do Japão, todo mundo, os atletas se preparando, usando, correndo, né, treinando exaustivamente para ter aqueles 5 segundos de glória, aquele negócio, mas como correr com paciência? A resposta mais correta, irmão, mais adequada, Davi diz lá no Salmo 40, Davi foi ungido a rei. Davi foi ungido rei. O rei de Israel era Davi diante de Deus, mas Saul, mesmo rejeitado, estava no trono. Davi, por alguns momentos, teve a oportunidade de tirar o rei Saul. Mas Davi disse, longe de mim, né, tocar no ungido do Senhor. No Salmo 40, Davi diz, eu esperei com paciência. Esperar com paciência. É a mesma coisa que ele fala aqui, correr com paciência a carreira que nos está proposta. Correr como? Irmãos, correr de joelho. Irmãos, quando um crente alcança a maior velocidade diante de Deus, ele está com o rosto no pó, molhado de lágrima. Correr na direção do Senhor. Mas não correr correndo, correr de joelho, ter pressa em buscar o Senhor. Se apropriar daquele versículo, buscai o Senhor enquanto está perto, né? Buscar o Senhor. Então, correr com paciência é correr na direção do Senhor e esperar o tempo do Senhor. A paciência está aí.
A paciência é uma virtude que não se aprende. A paciência é você no dia a dia. Você não tem como você aprender num banco de escola, nos bancos acadêmicos não se aprende a paciência. A paciência ela é na prática. É você aprendendo a domar-se. Você aprendendo a domar o pitbull que tem dentro de você e liberando apenas o labrador dócil em vez da ferocidade do pitbull. Então a adversidade às vezes surge na vida do cristão não para derrotá-lo, não, mas para aproximá-lo ainda mais de Deus. A adversidade é uma escola, é uma aula que Deus dá ao homem, permite na vida do homem, para que o homem se aproxime ainda mais dele, para que o homem se torne dependente do Senhor. É necessário que haja determinado para aproximar esse homem, para que esse homem comece a buscar no Senhor a sua resposta. Correr com paciência, correr em direção ao Senhor. E onde é que entra a paciência? O Senhor Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia. O Senhor Ele é onisciente, onipresente, Ele é todo-poderoso. Nada se furta diante dos seus olhos. O Senhor sabe quando não aguento mais, quando você não aguenta mais. Não adianta você dizer eu não aguento mais, porque o Senhor sabe disso. E a Bíblia diz que Ele não nos dá nada além da nossa capacidade de suportar, de administrar aquela situação. Deus não vai permitir nenhuma situação em nossas vidas que não tenhamos a capacidade de administrá-la segundo a sua palavra. Então, correr com paciência é correr em direção ao Senhor e esperar no Senhor o tempo certo. O Senhor, irmão, tem o seu tempo para todas as coisas, como escreveu Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do chão. O que eu preciso fazer é confiar inteiramente no Senhor, entregar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, seja qual for a sua resposta, eu acatarei. Confiar no Senhor, irmão, na resposta do Senhor. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando naquela ocasião, naquele evento, que tinha 1000 autoridades, só autoridade tinha 1000 autoridades. E ele não se dobrou diante daquela estátua. E o rei Nabucodonosor, indignado, mandou chamá-lo e disse, é acaso que não adorasse os meus deuses? Quem é o seu Deus que possa livrar das minhas mãos? E disse assim, eu vou mandar tocar tudo de novo. E se vocês não adorarem, será lançado na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. E quem é o seu Deus para livrar das minhas mãos? Sabe qual foi a resposta de quem confia no Senhor? Não te necessitamos de responder sobre este negócio. O Deus a quem nós servimos, Ele bem pode nos livrar e Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, não adoraremos a sua imagem, a sua estátua de ouro que levantaste. Confiar inteiramente, independente, isso é chamado de uma fé incondicional. Entregar nas mãos do Senhor e seja qual for. Você viu por acaso algum lamento de Estevão? Deus não poderia ter poupado Estevão naquele momento? Não, irmão. Deus poderia tranquilamente. Mas você viu Estevão se levantando? Ou você viu Estevão fluente, cheio de graça do Espírito Santo, relatar a Bíblia toda? Eles ouviram a Bíblia toda, mesmo que eles não quiseram ouvir. Mas Estevão fez o relato da Bíblia toda. E por fim eles tiveram que ouvir Estevão dizendo, eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus inclinado, olhando para a terra, para Estevão. Então correr com paciência é correr na direção do Senhor e ter paciência, irmão. O Senhor sempre sabe o que está fazendo. As decisões do Senhor será sempre a melhor decisão, mesmo quando doloridas. Quando se tem um ferimento grave, que vai para uma enfermaria, ali o tratamento é dolorido, mas é necessário.
Lembro-me ali naquela enfermaria do Hospital Espanhol, quando eu deixei de fazer meus curativos no centro cirúrgico, ia fazer no ambulatório. E ali aquelas enfermeiras, uma por nome de Zuleide, outra por nome de Leda, era até da cidade de Ipirá, aqui na Bahia, e ela tinha que lavar, tinha que passar o produto naquelas queimaduras que era primeiro, segundo e terceiro grau, até que começasse a sair sangue. Era muito dolorido aquilo. Era muito dolorido, mas era o processo certo. Era a correção ideal. Eu precisava passar por aquilo para ficar são. Então, irmão, às vezes é dolorido a correção do Senhor. Às vezes é dolorido quando o Senhor está nos moldando, nos capacitando para a obra que Ele quer na minha e na sua vida. Jesus não chamou covarde para a sua obra. Jesus chamou soldado, desculpe, disposto a obedecer o seu imperativo. Soldado que abra mão das suas vaidades, dos seus afazeres. Soldado que se entregue de corpo e alma a pregar esse evangelho. E a dizer para esse mundo que ainda há esperança. E a dizer para aquela pessoa que talvez o médico tenha dito para ela que não tem cura, que o seu problema não tem mais jeito. É mentira. Existe um jeito sim. Jesus pode resolver o seu problema. Jesus pode curar as feridas físicas e espirituais. A última palavra na vida do homem não é do advogado, não é do médico, não é de ninguém. A última palavra concernente a essas coisas é de Cristo Jesus na sua vida. Também a última palavra com respeito à sua vida espiritual, se quer Cristo ou não depende de Jesus. A última palavra para que Deus possa agir na sua vida não é de Jesus. Deus só age na sua vida quando você toma uma decisão e deixa Jesus agir. A última palavra para a bênção ou a maldição sobre a minha e a tua vida está sobre os nossos ombros e não de Jesus. Pense nisso.